Bom dia, irmãos queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Que essa graça e essa paz te encontre nessa manhã do dia do Senhor, do domingo, dia criado pelo Senhor para bendizermos e exaltarmos, glorificarmos o seu santo e poderoso nome. Eu quero te convidar a nós olharmos a palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 14 a 17. Eu queria fazer a leitura desse texto e nós vamos ter um momento de oração e depois meditarmos na santa, preciosa palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos falar com Deus, vamos orar. Deus, nosso Pai bendito, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua bondade, por Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Quero te bendizer, Senhor, pela vida de cada irmão, ó Deus, que nos acompanha nesse momento. Que a graça e a paz do Senhor repouse sobre cada um desses corações. Nos abençoa, Senhor, nos edifica, segundo o poder e a manifestação da Tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Olha para nós e dá-nos, ó Deus, a bênção de podermos ser instruídos pela Tua palavra. Nós rogamos a iluminação, a bênção e a graça do Senhor sobre nós, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Queria te convidar para nós cantarmos o hino 110A, Crer e Observar. Eu quero cantar com os irmãos as últimas estrofes, a estrofe de número 3 e a estrofe de número 4. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os Teus passos queremos seguir, Teus preceitos guardar, o Teu nome exaltar, sempre a Tua vontade cumprir. De prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os Teus passos queremos seguir, Teus preceitos guardar, o Teu nome exaltar, sempre a Tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo
manda. Amém, amém. Cantemos, meus irmãos, a música que temos cantado sempre nesses dias, que temos estudado sobre as Sagradas Escrituras. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós e Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 39 livros são no Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. 27 livros são no Novo Testamento a questão. Amém, amém. Queria então te convidar a olharmos a palavra do Senhor. Já temos estudado, meus irmãos, já olhamos o Salmo 19, já olhamos o Salmo 1 para falar sobre a Sagrada Escritura. Eu quero ler 2 textos para servir como base da nossa meditação nessa manhã, nesse nosso tempo em que iremos estudar e falar sobre a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura. 2 Timóteo 3, nós lemos do verso 14 ao 17, eu quero ler apenas o 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero também ler no texto que se encontra em Mateus, capítulo de número 22, versículo 29, que nos diz assim: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Queridos irmãos, temos olhado a nossa confissão de fé e pensado sobre os símbolos que nós seguimos, os símbolos de fé da nossa igreja. Temos feito também as perguntas do breve catecismo, hoje a partir da pergunta 11, à pergunta 15. Pergunta 11, então, do nosso breve catecismo de Westminster: quais são as obras da providência de Deus? Resposta: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Pergunta 12: que ato especial da providência de Deus exerceu para com o homem no estado em que ele foi criado? Resposta:
Quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida com a condição de perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. Pergunta 13. Nossos primeiros pais conservaram-se no estado em que foram criados? Resposta: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Pergunta 14. O que é pecado? Resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Pergunta 15, e hoje a última. Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? Resposta: o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi o comerem do fruto proibido. Nós continuaremos com o nosso estudo da nossa confissão de fé. Estamos ainda no capítulo 1 e hoje o último dia das Sagradas Escrituras. E eu quero olhar com os irmãos a partir do ponto 4. Do ponto 4 ao ponto 10, seremos rápidos, sucintos nesse estudo, e eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção. Nós lemos 2 textos que falam sobre a autoridade da palavra do Senhor. Ela é inspirada por Deus. Ela não depende da aprovação de homens, não depende se o homem aprova ou não. Ela vem de Deus, é de Deus, inspirada por Deus. Então, o ponto 4 do capítulo 1 da nossa confissão de fé diz: a autoridade das Escrituras Sagradas, razão pelas quais devem ser cridas e obedecidas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus. A mesma verdade é que o autor, portanto, o autor, tem, portanto, de ser recebida, porque é palavra de Deus. O texto que nós lemos em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura. E aí nós entendemos de Gênesis a Apocalipse, tirando os livros apócrifos ou livros que não foram colocados no cânon sagrado. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Maldito o homem que acrescentar ou que tirar alguma coisa dessa Escritura. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pelas Escrituras sagradas. A suprema excelência do seu conteúdo e eficácia da sua doutrina e majestade, do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completas. Perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra ou com a palavra testifica em nossos corações. Então nós dependemos, meus irmãos, da ação poderosa do Espírito Santo de Deus, que aplica a palavra, que nos convence de que esta é de fato a palavra de Deus. Só sendo convencidos do pecado, da justiça e do juízo, só convencidos de que esta palavra, a palavra que nos ressuscita, a palavra que nos traz vida, e nós devemos, meus irmãos, ter apreço por essa palavra, devemos amar a esta palavra, devemos ter um alto e reverente apreço pelas Escrituras Sagradas. Elas devem ser mais desejadas do que o mel, desejadas do que o ouro, desejadas na nossa vida. Devemos amar essa palavra. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós já estudamos esses textos e devemos então ter o apreço pela santa palavra de Deus. Parte 6.
Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua glória e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente delas deduzido. Às Escrituras nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a iluminação interior do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da palavra, que sempre devem ser observadas. A Bíblia, então, é nossa regra de fé e de prática, mas nós não vamos achar na Bíblia detalhes de coisas, de costumes e coisas como nós devemos praticar ou devemos fazer. Devemos, então, olhar os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Tudo o que é concernente ao que o homem precisa para viver, para agradar a Deus, é revelado na palavra de Deus. Tudo que é necessário para nós glorificarmos a Deus, para adorá-lo de forma correta, está na santa palavra de Deus. Ponto 7. Nas Escrituras, não são todas as coisas em si, nem do mesmo modo evidente a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em uma e outra passagem das Escrituras, são tão claramente expostas e aplicadas, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios comuns, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Então, tudo que o homem precisa para a salvação, tudo o que o homem precisa para uma boa compreensão de Deus, do mundo e de tudo que Ele criou, está revelado na sua santa palavra, nas Sagradas Escrituras. Ponto 8. O Antigo Testamento em hebraico, língua nativa do antigo povo de Deus, o povo de Israel, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são, por isso, autênticos, e assim tem todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para eles, como um supremo tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras e que deve, no temor de Deus, tê-las e estudá-las, esses livros têm de ser traduzidos nas línguas comuns de todas as nações aonde chegarem, a fim de que, permanecendo nelas abundantemente a palavra de Deus, adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Algo maravilhoso que aconteceu na Reforma Protestante foi a Bíblia ser traduzida para a língua do povo. Não era assim. Ela foi escrita em hebraico, aramaico, o Antigo Testamento, Daniel, escrito em aramaico, e o Novo Testamento escrito na língua grega. Quem não conhece, então, o hebraico, e o aramaico ou o grego, a Bíblia é traduzida para a sua própria língua. E isto é maravilhoso. Hoje nós temos a Bíblia na nossa língua, como todos os povos, e deve ser a luta e o trabalho da igreja para evangelizar e para trazer a Bíblia para a linguagem do povo. Existem muitos povos que ainda não têm a Bíblia na sua língua, tribos, nações, idiomas que não têm a Bíblia traduzida. Deve ser esse o trabalho, então, da missão. Tem muitas missões trabalhando nisso, mas isso é importante, ter a Bíblia na linguagem do povo, para que as pessoas conheçam a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus e tenham a condição de adorar a Deus de forma verdadeira, de forma sincera. Para isso, para ler e para compreender a Bíblia, nós não precisamos, meus irmãos, de um sacerdote, não precisamos de alguém. É a inspiração ou a iluminação do Espírito Santo que inspirou. É o Espírito Santo que instrui. E nós entendemos de que é essa Bíblia que é útil para o ensino, compreensão, a repreensão, a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ponto 9. A regra infalível de interpretação das Escrituras são as próprias Escrituras. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto das Escrituras, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que nos falem mais claramente. Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não devemos buscar coisas fora da Escritura para interpretar a Escritura, mas a própria Bíblia lançando luz sobre a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Por isso é importante conhecermos toda a Escritura, porque toda ela é inspirada. Então, alguma dúvida que temos em algum texto, e não podemos tirar um texto fora do seu contexto histórico, seu contexto literário, o seu contexto ali, para podermos entender a palavra de Deus. Se tirarmos um texto fora do seu contexto, pode causar confusão e pode até causar um mau entendimento. Precisamos então entender o todo à luz da palavra de Deus. Deixa-me dar um pequeno exemplo para nós podermos entender. No livro de Samuel, dito lá um texto a respeito de que é muito usado pelos espíritas, né, que diz que alguém voltou dos mortos para poder conversar e poder falar. Como interpretamos esse texto? Interpretamos da seguinte forma: o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, toda a Bíblia diz a respeito desse assunto, é de que ninguém volta, de que morreu ninguém retorna, não há retorno. Ninguém que está morto, seja no céu, seja no inferno, não retorna para conversar com alguém, ou para revelar, ou falar com alguém. Então, esse é o ensino geral da Bíblia, é o princípio da Bíblia. Então, para interpretar esse pequeno texto de que alguém voltou, nós já chegamos a essa conclusão. Não foi um alguém que morreu que voltou. Ali podemos entender até a ação de Satanás ou qualquer outra situação, mas não alguém que voltou. Como é que eu interpreto assim? Eu pego toda a verdade bíblica, né, da teologia, do ensino bíblico, o que ela ensina de Gênesis a Apocalipse sobre isso, e o ensino é que nenhum morto volta para conversar com alguém, para falar alguma coisa a alguém. Então, naquele texto, eu não posso interpretar, pegar aquele texto e dizer que aquele texto é específico e alguém voltou. Não. Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ponto 10, o último ponto do capítulo 1. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e porque serão examinadas todos os decretos de concílios, todas as opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. A Escritura é o nosso juiz, não é a palavra de homens, mas a Escritura é o nosso juiz. Devemos então pesquisar nas Escrituras, devemos buscar conhecimento nas Escrituras. E aí, meus irmãos, eu termino relendo o texto que li, Jesus dizendo: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Erramos por não conhecer as Escrituras, todas elas, ou toda ela, a palavra de Deus, e por isso não conhecemos o poder de Deus. A minha oração, o meu desejo é que nós tenhamos o desejo de conhecer a santa palavra de Deus, e por ela ser instruídos, e por ela ser abençoados, e por ela ser edificados para a glória do Senhor. Deus te abençoe, dê um domingo abençoado na presença do Senhor. Eu quero te fazer um pedido para você se inscrever no nosso canal. Inscreva no nosso canal. Nós temos o objetivo de ainda esse mês de fevereiro alcançarmos 500 inscritos no nosso canal, e eu quero então te fazer esse convite e esse desafio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo, dê o like, dê o joinha aí para abençoar o nosso canal. Deus te abençoe, dê um domingo abençoado na presença do Senhor. No próximo domingo estudaremos sobre de Deus e a Santíssima Trindade. Estudaremos de Deus e da Santíssima Trindade. Esse é o próximo capítulo que estudaremos na próxima semana. Deus assim muito te abençoe.